Amém, irmãos? Convidamos que eles puderem para estarmos de pé, para lermos a palavra do Senhor nessa noite. Como nós viemos falando nos últimos dias, hoje leremos a palavra do Senhor no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Ao longo da semana, os irmãos puderam também estar lendo este livro tão pequeno, 3 capítulos somente, mas que por certo é grandes ensinamentos para cada um de nós, porque é a palavra de Deus. Eu peço para que os irmãos depois mantenham os Bíblias abertos, depois iremos manusear um pouquinho. E hoje os irmãos também vão participar, tá? Nós vamos participar um pouquinho também. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Irmãos, como nós temos falado ao longo das últimas semanas, temos aqui as quintas-feiras tido os ensinos sobre a graça. Primeira aula, primeiro episódio dessa série sobre a graça foi para compreender primeiro o que é a graça. Às vezes a palavra é tão simples, né? O que é a graça? Quem estava aqui na primeira aula, só para ter o primeiro ensino, só para ter noção? Amém. Então o irmão falou aqui o que significa graça, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, só para recordarmos um pouco. Então a graça, ela não existe somente no Novo Testamento. Ele falou ali que Abraão achou graça aos olhos do Senhor, Davi achou graça aos olhos do Senhor, Noé achou graça aos olhos do Senhor e tantos outros irmãos. Mas ele falou ali o que é a graça, representava bondade, poder, um dom gratuito de Deus, um favor imerecido, misericórdia de Deus para salvar o homem, para resgate, transformação, salvação do homem. E na segunda aula, o segundo ensino, o irmão na semana passada falou sobre como que a graça chegou até nós, vendo desde também do Velho Testamento até o Novo Testamento, como que a graça chegou até nós. Então, antes mesmo da lei mosaica, da lei judaica, como que o Senhor falava ali com o seu povo, como que o povo do Senhor se relacionava com Deus, e todo o passar da Bíblia, às vezes, como que Deus foi visitando o seu povo, como que a graça chegou até os nossos dias. Então, havia ali a prática da lei, que a lei, quem que lembra que, como por exemplo, o irmão deu aqui na semana passada, o que era a lei? O que era a lei? Era como se você estivesse olhando no espelho, Então você ia, se limpava, mas ele estava sempre para acusar o pecado. Então a lei nada mais servia, que ninguém conseguia cumprir a lei 100%, irmãos. Imagina, tantas leis, ninguém conseguia cumprir 100% todas elas, mas a lei ela servia para acusar ali, demonstrar qual era o pecado. E Deus foi mostrando a sua graça ao longo de toda a Bíblia, e depois da vida do Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, veio a este mundo, se fez homem, e ele cumpriu toda a lei, sem nenhum pecado, cumpriu a lei, e ele, para cumprir a lei, para justificar o homem, o que ele fez? Ele venceu a morte com a sua própria morte. Então ele deu a sua vida por nós, Jesus como um novo sacerdote. Então a palavra nos fala, novo sacerdote, muda-se a lei. E a Bíblia fala, o fim da lei é Cristo. Então Cristo veio, mudou a lei, período da graça,
e foi dando toda essa continuidade. Amém, irmãos? Só para recordarmos um pouco do que foi falado, o que é a graça, vamos toda a Bíblia, como que é, a diferença de lei e graça, Velho Testamento, Novo Testamento, como que a graça chegou até nós, e o Senhor Jesus sendo o sacerdote perfeito, e a graça a partir de Jesus foi revelada a nós. Mas aí vem agora o tema de hoje. O tema da aula de hoje é: o que a graça de Deus gera em nós? O que a graça gera em nós? E você pode estar se perguntando, é sempre importante, irmãos, quando nós vamos trazer a mensagem, a gente pensa, mas por que eu preciso saber isso? Por que essa mensagem deve relevante para nós? E quando nós vemos, irmãos, a palavra que o Senhor nos mostra, tem um versículo muito conhecido, que é: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos, como servos de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras, a palavra de Deus e o poder de Deus. O problema é que muitas pessoas, irmãos, acabam querendo conhecer só o poder, os milagres, o crescimento, a prosperidade, aí começa a transformar a igreja no mercado da fé. Então, só quer só o poder de Deus, quer os milagres, as grandes coisas sobrenaturais, as experiências vividas. Eu quero sentir o calor, mas esquece de qual que é a primeira parte? As Escrituras. E de outra forma também, irmãos, muitos, de novo, tá? Quando nós falamos isso, irmãos, não é para citar um de ninguém lá fora, criticar, descer, não. É para que nós, cada um de nós, inclusive eu que estou pregando aqui, possamos vigiar para não cairmos nesses erros, para não entrarmos nessas veredas. Amém, irmãos? Então, falamos do poder de Deus. Muitos querem só o poder sem as Escrituras, mas também muitos querem somente o conhecimento, a cultura, e se pesquisa tantos livros, e teologias, e doutrinas, e discussões bíblicas, e tantas coisas, mas esquece do poder. E o que a gente está querendo dizer aqui, irmãos, é que essas coisas não se separam. Não tem como você viver uma vida plena do poder de Deus se você não conhecer a Escritura, se não conhecer a palavra. E também não adianta nada conhecer somente a palavra e não viver a palavra. Nós precisamos de viver a palavra, viver na essência. E é exatamente isso, um pouco do que a gente está comentando aqui, que o livro de Tito, ele mostra. Paulo, ele escreve em Tito, demonstrando um pouco disso, que é viver a palavra, conhecer a palavra, a doutrina, mas também viver a palavra. E é importante, irmãos, nós comentarmos também que às vezes, alguns de nós até mesmo tivemos preconceito sobre a palavra teologia. A gente diz, não, isso não é coisa de Deus. Irmãos, teologia, estudo de Deus. Biologia, estudo da vida. Logia, estudo de Deus. Então, na Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia. Então, estudar Deus, conhecer Deus, mas não só conhecer e filosofias, não é isso? Conhecer e ter intimidade com Deus. Nós podemos glorificar o nome do Senhor, irmãos, porque nós temos buscado cada dia mais a palavra de Deus, mas o poder de Deus, viver uma vida com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E muitas vezes, irmãos, nós vemos até mesmo as ideias humanas que se conflitam com aquilo que está na palavra, e às vezes a gente acaba valorizando tanto as ideias, filosofias e pensamentos de pessoas, ou até mesmo valorizamos muito os momentos. Eu tive uma experiência muito forte, o Senhor visitou, falou comigo, glória a Deus, mas nada disso pode ser maior do que a palavra, nem ferir a palavra. Mas o Senhor tocou no meu coração para fazer isso. Mas peraí, isso está na palavra? Ou isso contradiz a palavra? Amém, irmãos? É só importante nós fazermos essa primeira introdução, esse primeiro comentário, para que nós saibamos que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E se você ouve a palavra, qual que é o resultado na sua vida? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós estamos aqui, irmãos, porque
nós temos ouvido a palavra de Deus, e o Senhor tem operado a libertação a cada um de nós. É o Senhor que opera, não sou eu, não é o pastor, nenhum de nós, é o Senhor, e é mediante a sua palavra. E a palavra também fala, se verdadeiramente creres na palavra, sereis livres. Então é uma vida de libertação mediante a palavra do Senhor, mediante o conhecimento da palavra do Senhor. Temos essa intimidade, porque a palavra nos diz crescer na graça e no conhecimento, conhecer a palavra, mas viver a palavra, a graça. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas antes, eu peço ainda a compreensão dos irmãos, a paciência dos irmãos, a atenção. Sei que muitos trabalharam, tiveram um dia difícil, estar aqui. Essa cadeira confortável, a gente se fala, né? Cadeira, poltrona, mas vocês vão participar também, né? Espera um pouquinho. É interessante nós vermos quem foi Tito. Vamos falar, um livro tão pequeno, 3 capítulos. Quem foi Tito? Aqui Paulo escreve essa carta a Tito. O nome, Tito, quer dizer honrado, respeitável, defensor, determinado, liderança. Nós vamos ver ao longo de todo este livro de Paulo a Tito, essas características de Tito, de ser dedicado àquilo que o Senhor estava falando com ele, na liderança ali da igreja, aos ensinos, a combater até mesmo aquilo que estava vindo contrário, a oposição muitas vezes. E Tito, ele era gentio, filho de pais gregos, então ele não era judeu, filho de pais gregos. Ele se converteu ao longo do ministério de Paulo. Ele largou ali todo aquele que ele vivia. Então, pensa, filho de pais gregos. A Grécia, naquele momento, irmãos, era um berço muito forte de cultura, filosofia, de paganismo, de deuses diversos, que ali eram adorados, tem templos ali monstruosos, toda essa riqueza, até mesmo. E ele largou tudo isso para ser cooperador de Paulo. Então ele acompanhou Paulo em algumas viagens, ele até mesmo levou a carta de Paulo à cidade de Corinto. Então ele foi um cooperador, ele participou ali, de certa forma do ministério de Paulo, fiel, disposto nas viagens. E aqui, logo no primeiro capítulo, o que Paulo fala sobre Tito? Que ele era o quê? Vê se alguém leu, hein? Essa semana. Ele se refere a Tito como o quê? Meu? Filho. Filho amado. Filho espiritual. Eu quero já parar aqui para esse primeiro momento e falar, sabe o quê? Cada um de nós, olhamos para cada um de nós. Se Paulo, ele se refere a Tito, trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento, de direcionamento, e ele chama de filho, Paulo dizendo a Tito, significa que Tito recebia essa palavra, estava junto com Paulo, recebia a palavra de Deus, Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Agora, cada um de nós aqui, será que eu e você temos sido deixados ser discipulado pelo Senhor, pela sua palavra? Tito ali, ele ouviu a palavra de Paulo e ele seguiu, mediante a inspiração do Espírito Santo. Será que eu e você estamos realmente sendo discípulos de Jesus? Nós já tivemos aqui um mês inteiro falando sobre o que é ser discípulo, como ser discipulado, falamos muito sobre isso. É algo que a gente refletir, irmãos, porque muitas vezes nós queremos avançar, queremos tantas coisas, mas a gente esquece que o maior chamado de Deus para nós é sermos discípulos e depois fazermos discípulos. E a segunda pergunta que eu faço para cada um de nós: você tem adotado filhos espirituais? Paulo ele ensinava e ele adotou Tito como um dos seus filhos espirituais. Será que eu e você temos adotado filhos espirituais? Filho, mas o que quer dizer isso? Irmãos, é fazer novos discípulos, juntar para ler a palavra, para orar. Isso o Senhor nos ensina para que possamos viver realmente a essência do Evangelho, irmãos. A essência do Evangelho não é ter aqui igreja lotada, ser rico, ter tudo isso que aos nossos olhos é bom e Deus pode fazer, Ele tem feito. Mas viver o Evangelho é ser discípulos, fazer discípulos para o reino de Cristo. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque nós temos entendido que
que nós queremos ser discípulos. Deus tem nos chamado para ser discípulos e pregarmos o Evangelho do Senhor. Mas é importante nós vermos isso. Você tem gerado novos filhos na fé? Qual é a herança que você tem passado? Você tem passado uma herança de reclamação, que a vida está difícil? Porque você se decepcionou com a igreja A, B, C, com um pastor, ou porque tem uma pessoa do seu lado? Qual é a herança que nós temos passado para os nossos filhos? Uma irmã essa semana nos procurou. Olha, eu tenho passado aquilo que o Senhor mostra através da sua palavra, tem falado constantemente, que meu filho tem ensinado. Ela até falou que compartilhou ali no livro de Tito umas 2 vezes, se não me engano, para que o filho dela pudesse aprender mais a palavra do Senhor. É isso que o Senhor tem nos chamado. E o livro de Tito, nessa carta de Paulo a Tito, Paulo ele escreve a Tito quando ele estava na Macedônia, muitas viagens que Paulo fez na Ásia, Éfeso e tantas cidades. E quando ele estava na Macedônia, e por volta de 62, 64 depois de Cristo, ele escreve essa carta a Tito. Tito estava ali na cidade de Creta, na Grécia, e ele escreve exatamente para encorajar Tito, para aquele momento que ele estava vivendo, né? O que deveria ser feito para organizar ali todos os irmãos, a liderança da igreja. Quem lembra aqui o que fala o primeiro capítulo de Tito? Quem lembra aqui? Pode falar. Os vários presbíteros. Fala mais um. Pastores, presbíteros, como que era a liderança, né? Como que era, deveria ser toda essa organização, de certa forma. Muito bom. Amém. Amém. Isso mesmo, Bruno, muito bom. É isso mesmo. Então, no primeiro capítulo, Paulo já está falando, direcionando como que deveria ser tido como a representação do pastor das igrejas, a organização de tudo isso, e fortalecendo até mesmo a fé de Tito diante das oposições que ele estava, os falsos mestres, tantas coisas de heresias que ele tinha que combater, e viver realmente a fé e a doutrina do Senhor em conjunto, então a fé e a doutrina juntos, essa santificação de cada um dos membros, às vezes por desgastes que havia ali, imagina, dissensões, pessoas querendo uma coisa, outros querendo outras, ideias, opiniões diversas, e Paulo fortalecendo o Tito ali. Mas por que eu estou falando essa primeira introdução aqui, irmãos? Falando já o que foram das últimas aulas, dos últimos ensinos, falando já quem era Tito, falando já o que Paulo escreveu a Tito, porquê de direcionamento, de organização, e porquê, irmãos, é sempre importante para nós lermos a palavra do Senhor, e vamos trazer a palavra do Senhor, nós entendemos o contexto. Porque se nós formos ver somente uma palavra, um versículo, coisas espalhadas, pode ser que nós possamos ir a caminhos errados, a entender aquilo que não está na palavra e trazemos para o nosso entendimento humano. Então, qual era o contexto que aqui estava? E por que é importante nós vamos falar aqui sobre o que a graça gera em nós? Mas o contexto que aqui estava era a cidade de Creta, a influência grega, paganismo, deuses e tantas coisas. Imagina só você pregar o Evangelho falando de um Deus, um Salvador, para um povo que acreditava em um monte de deuses, formidáveis, belos, templos e tantas coisas. A influência que havia ali, uma cidade que era rica de certa forma, porque havia uma riqueza grande no comércio, a filosofia ali da época, as religiões, tantas ideias ali que o povo valorizava. Eles achavam que o homem era o centro de tudo. Então havia um sincretismo, pretismo. Então era uma junção de tudo isso, religiões, ideias, doutrinas, e havia um combate muito grande contra heresias, coisas que se levantavam, imoralidades, toda essa influência. Então por isso que Paulo, ele é bem veemente quanto a isso. Olha, o Tito continua firme, repreende aquilo que estiver contrário, exorta o povo, ensina o povo a importância da palavra do Senhor. Havia ali até mesmo uma prática de eles ficarem perdendo tempo, de certa forma, com tantas genealogias, explicando, colocando histórias que não eram bíblicas,
para explicar algumas mentiras que eles queriam colocar ali, personificar Deus, transformar os deuses como homem, assim como eles faziam, que cada um deles às vezes se tornava um Deus. Então, ideias totalmente contrárias, invertidas. E nós vemos ao longo dos 3 capítulos que, inclusive no versículo 16, capítulo 1, versículo 16, para compartilhar com o Neto. Confesso que confesso a Deus, mas nego com as suas obras. Então, as pessoas falavam que conheciam a Deus, mas negavam com as obras. Mas eu conheço a Deus, somente conhecimento, não é? E negam com as obras. Não sei que normalmente não praticavam aquilo que falavam que conheciam. E então, Paulo aqui eles olham sobre replicar todos os ensinos para cada um que ele estava, uma vida de testemunho, um modelo de vida, não só o falar que conhece, mas realmente viver o Evangelho. Todos os versículos aqui desses 3 capítulos falam muito sobre isso. Agora eu pergunto para cada um de nós aqui: esse contexto de ideias diferentes, teologias diferentes, heresias até mesmo, oposições, é diferente do que nós vivemos hoje? Com certeza não, né, irmãos? O que nós vemos mais hoje em dia é o quê? Igrejas, pessoas que dizem que são servos, pessoas que dizem que são tantas coisas, pessoas que dizem até que fazem tantas coisas, não, porque eu faço isso. E a palavra do Senhor é sempre totalmente contrário. Então, estamos entendendo o porquê de entendermos o contexto, para aplicarmos e vermos que a palavra do Senhor, ela não é do passado, ela é eterna, ela se aplica aos nossos dias fielmente. Quantos de nós aqui não vemos tantas circunstâncias, até mesmo, às vezes nós mesmos temos momentos de decadência espiritual, frieza espiritual, mas vemos tantas práticas de decadências morais das igrejas, às vezes falta de conhecimento. E quando a gente fala de falta de conhecimento, irmãos, a gente não está falando assim, então significa que tem que ter um monte de livro, um monte de coisa. Conhecemos a palavra do Senhor, mas muitas pessoas têm levado a doutrinas distorcidas, ignorando doutrinas, ou outros querem só as doutrinas e conhecimentos de falta de santificação, uma vida de entrega ao Senhor, muitas ideias, interesses diversos, pessoas que às vezes querem pregar o Evangelho por interesse próprio, por ganância, por vaidade, ou pensando em prosperidade, viver experiências objetivas que nós falamos, desprezando o conhecimento, mas outros querem só as experiências. E a graça, ela não veio para falar assim, olha, a graça, você está salvo, pode viver tudo, né? O irmão falou aqui, não é libertinagem, é liberdade em Cristo. A graça foi para nos fazer liberdade em Cristo, para a prática das boas obras. Mas primeiro, nós não somos salvos pelas obras, irmãos, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus. Mas, se vocês são salvos, as boas obras, elas têm que seguir. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, todo esse contexto que Tito estava passando na cidade de Creta, não é diferente do contexto que vivemos hoje. Mas, abre por favor, e puder projetar, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Passa o próximo, por favor. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ou seja, fé, doutrina, modo de vida e conhecimento. Esse é o chamado do Senhor para vocês, que o Senhor nos ensina. E como nós vemos agora, nós vamos falar o que a graça de Deus gera em nós, em meio a todo esse contexto que nós vivemos, oposições, situações contrárias, todo esse cenário, às vezes religioso, o homem no centro das coisas. Mas o que a graça então gera em nós? Vamos voltar então no versículo que nós lemos, capítulo 2, versículo 11. O primeiro versículo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Quando nós olhamos aqui esse porquanto,
ele está se referindo exatamente aos versículos anteriores, onde se fala sobre os deveres ali, o ensino aos homens idosos, às mulheres idosas, aos jovens, aquilo que deveria ser os deveres cristãos nos céus. E o que nos chama a atenção, irmãos, isso se remete um pouco ao que aconteceu, concorda comigo? Porquanto a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que a palavra do Senhor nos diz? Em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, primeiramente, a graça de Deus chegou até nós. Não fomos nós, irmãos, que alcançamos a graça, eu vou atrás da graça, eu vou me salvar. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus que escolheu a cada um de nós. Deus que nos salvou, Deus que nos chamou. Então, pela graça de Deus, ela foi manifesta, se manifestou. Ou seja, dá um sentido de algo que aconteceu. E como que essa graça se manifestou? Agora eu passo a pergunta para vocês. Muito bom. Se todos não ouviram, a irmã falou, através da morte de Jesus, a crucificação de Jesus. Então ali, essa graça se manifestou. E qual foi a consequência, essa primeira consequência, esse primeiro resultado da graça que se manifestou a nós? De forma sucinta, nos livrou do quê? Separados, morte. Alguém falou outra coisa? Amém, isso mesmo. Sabe qual capítulo que fala isso assim de uma forma tão profunda? Qual livro, perdão? Em Romanos. Fala muito sobre o pecado. Todos pecaram e foram destruídos da glória de Deus. Então a graça se manifestou a nós para nos livrar dessa condenação. Para nos livrar dessa condenação que haveria para cada um de nós. Então, nos tirar dessa natureza pecaminosa do velho homem e nos fez nascer de novo, nascer da água do Espírito. Então, a nossa natureza, a velha natureza, foi deixada, porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Isso foi a primeira operação da graça, se manifestou a nós. E o capítulo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, se puder projetar, Neto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, diz assim: ele se entregou em o quê? Resgate por todos, para servir de testemunho do seu próprio tempo. Então, quando nós vemos aqui quando a graça se manifestou a nós, pela crucificação de Jesus, ele veio, mesmo sendo Deus, fez homem, morreu, ressuscitou, ele tirou de nós a maldade, ele nos resgatou. Então ele se colocou diante de nós, que a gente chama de expiação substitutiva. Então ele se fez pecado em nosso lugar, ele venceu a morte pela sua própria morte. Então ele se colocou no nosso lugar para nos resgatar. E o termo aqui fala como se fosse libertar o escravo mediante o pagamento de uma fiança. Então ali o que ele disse quando ele estava próximo a expiar? O que ele disse? Pai, está consumado. Então ali ele selou o selo da vitória sobre a morte. Então eu e você hoje podemos dizer: a graça do Senhor me alcançou e hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Todos nós somos nova criatura em Cristo Jesus, não porque somos bons, irmãos, mas porque a graça do Senhor que nos alcançou. Ele se colocou em nosso lugar. O outro versículo não precisa de abrir, mas Marcos 10,45 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio resgatar. E a graça, irmãos, ela é de quem? A graça é de Deus. Então ela vem de Deus. Como o irmão falou na primeira aula, é um favor imerecido, dom gratuito de Deus, uma dádiva. Nós não merecemos. Mas, como nós vemos aqui nesse primeiro versículo, a graça se manifestou, a expressão manifestou nos remete muito
aqui a gente já viu outras vezes até na Bíblia, a gente chama de epifania, ou seja, manifestar algo, essa manifestação, como se fosse algo que brilhasse. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque essa graça se manifestou em nossas vidas, porque um dia o Senhor Jesus, Ele brilhou sobre nós essa graça. Então, por meio de Jesus, essa graça, ela se manifestou, ela brilhou sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, aos que estavam sentados na sombra da morte resplandeceu a luz. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque essa graça se manifesta por Deus através de Jesus, alcançou a minha vida e a sua vida. Nosso caminho, irmãos, é como se você estivesse numa rodovia e de repente você quer ir para algum lugar, você acha que está indo para o caminho certo, de repente o GPS parou de funcionar e você vai seguindo, você acha que é o caminho certo. Aí o Senhor Jesus se revela, essa graça se revela e fala assim: ei, você está no caminho errado, o caminho correto é para cá. Nós estávamos indo para o caminho da morte, da condenação, mas a graça do Senhor nos alcançou e nos trouxe vida na presença de Deus. Favor gratuito. E é maior do que o nosso pecado. A palavra do Senhor nos fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estou fazendo assim para ver se vocês estão acordados, tá? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O meu pecado, o seu pecado, nos distancia de Deus, mas a graça de Deus é muito maior do que o meu pecado, do que o seu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós somos salvos pela graça. E o versículo que nós lemos fala: salvadora a todos os homens. Salvadora a todos os homens. Mas também, irmãos, quando nós vemos a palavra, o que a palavra do Senhor nos fala sobre que eles são chamados e escolhidos? Qual é o versículo aí? Fala mais alto aí. Não, fala. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não, mas a gente está falando que a graça é salvadora de todos os homens. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? O que o Senhor quer nos falar, irmãos, é que alcança aquilo que são às vezes as barreiras humanas, culturais. A graça do Senhor não faz acepção de pessoas, se é rico, se é pobre, se é novo, se é velho, se é homem ou mulher, se é criança. Não há distinção. Ela rompe todas essas barreiras. Não tem acepção de classe social, de idades, mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. Se nós vamos resumir essa primeira parte, esse primeiro versículo, vocês conseguem entender qual que é esse primeiro resultado? O que a graça gera em nós? Vocês conseguem, em uma palavra? Mudança? Muito bom. Mais alguma palavra? Mudança, separação. Mudança, santificação, separação, santificação. Agarra um pouquinho aqui, uma gotinha de água. Nós vemos, se a graça do Senhor nos manifesta em nós por Cristo Jesus, nós estamos indo para uma condenação eterna. O que a graça fez? Ela nos salvou, nos justificou, nos resgatou. Amém, irmãos? Faz sentido para vocês? A graça do Senhor nos justificou, então somos justificados pelo Senhor, pela morte de Cristo. Mas parou por aí? A graça de Deus, o resultado foi só esse? Não, vamos ver então o próximo versículo. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A primeira palavra que aparece aqui é educando-nos, em outras traduções, ensinando-nos, ensinando, orientando. Então nós vemos aqui uma operação da graça no presente, concorda? Se é ensinando, então é um processo contínuo, ensinando, orientando, exortando, orientando, vivendo no presente século. Então, a graça do Senhor se manifestou, mas ela também nos ensina, ela nos orienta
ou seja, ela faz com que nós possamos viver aqui nesse presente século, na nossa vida, de uma forma a não se conformar com o mundo, não tomar forma do mundo. O que a palavra do Senhor nos fala? Não nos conformeis com o mundo. Amém? Então a graça do Senhor nos ensina a vivermos dessa forma. Mas aqui nesse versículo fala assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade, ou seja, renegar no sentido de rejeitar, renunciar, de não se conformar com a impiedade, com a maldade. E o que pode ser essa impiedade, essa maldade? Pode se referir, irmãos, se a graça do Senhor que está na minha vida, ela nos orienta a rejeitar aquilo que é impiedade. Tá bom, mas o que pode ser essa impiedade? Pode ser, como o contexto que nós vemos aqui de Tito, falsas doutrinas, heresias, falsas teologias, falsos mestres, um desvio, um distanciamento daquilo que é o Evangelho eterno, aquilo que é a devoção a Deus, a busca a Deus. Então, rejeitar tudo isso. Se a graça está em nós, ela diz assim: eu vou rejeitar isso aqui não é de Deus. A palavra sobre nós, isso aqui não é de Deus. O segundo ponto, e que o livro de Tito fala muito sobre isso, até mesmo o falso comportamento de nós como cristãos, relacionamentos, eu comigo mesmo, eu com Deus, eu com os meus irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. E ele continua falando aqui nesse versículo: paixões mundanas. Por quê? A paixão é aquilo que move, o sentimento, o coração, mundanos, mas não é de Deus. Mas às vezes te leva a ações erradas, te leva a distanciar daquilo que é o propósito de Deus, de às vezes você valorizar mais o seu sentimento, a sua ideia, aquilo que você está pensando, a sua valorização, em detrimento daquilo que está do seu lado, em detrimento daquilo que é a vontade de Deus. Então, se você tem a graça na sua vida, que você possa pedir ao Senhor: me ensina, me orienta, Senhor, eu negar aquilo que é do mal, aquilo que não é de Deus, aquilo que é teologia errada, aquilo que às vezes são os meus sentimentos que me enganam. Senhor, me ensina, pelo Teu Espírito Santo, me ensina, Senhor, me ensina. Às vezes, os prazeres do mundo, o falar, o agir, até mesmo as imoralidades sexuais, perversão, o materialismo, valorizar mais aquilo que você tem, o que você quer ter, do que valorizar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, fala sobre viver no presente século sensata, justa e piedosamente, sobre sermos sensatos, piedosos, praticar o bem, uma mudança de atitude com nós mesmos, com Deus acima de tudo e com aqueles que estão ao nosso redor. Prudência, o espírito de moderação. Lembra que nós vemos lá? Longanimidade, amor, benignidade, fruto do Espírito. Então, se nós estamos vivendo essa graça do Senhor, nós temos que controlar, irmãos, os nossos impulsos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, não nos colocar acima do outro. É difícil, Felipe, o que você está falando, hein? O irmão do meu lado, ele falou isso de mim, mas eu vou pegar e aí a gente passa para um, passa para outro. Ah, mas o irmão gosta desse louvor, outro irmão gosta do louvor, esse gosta desse pregador, gosta dessa palavra, um gosta de vestir uma roupa, outro de outra, e às vezes por coisas pequenas. Às vezes o irmão não te deu uma parte do Senhor, mas sem perceber, você vira a cara para o irmão. Às vezes o irmão te corrigiu em algo e ele foi muito grosso comigo, e às vezes a gente coloca os nossos sentimentos, as nossas ideias, aquilo que nós pensamos, maior do que aquilo que é de Deus para nós. E sabe o que isso faz? Isso mata a nossa fé, isso fere. O que havia muitas vezes ali que o Senhor estava falando, através de Paulo a Tito, havia contendas também, havia dissensões, facções. Isso nunca deixou de existir, irmãos, nunca deixou de existir, mas a palavra do Senhor vai nos orientar a controlar tudo isso, a praticar o bem, viver piedosamente, como diz aqui, piedosamente, com sensatez, de forma justa. É negar a nossa carne, lutar pela nossa carne. Mas, Felipe, eu sou sangue quente, mas se falar comigo de uma vez, eu já respondo na outra. Nossa, cada um de nós tem um temperamento, um comportamento natural. Nenhum de nós aqui vai ser sempre
aqui quietinho, e nem o Senhor quer isso. Nem o Senhor quer isso. Não tem nenhum problema de você ser mais tímido ou menos tímido. Não tem nada a ver com isso. A questão é controlar a nossa natureza. De eu não ferir o irmão. De eu não trazer, não usar a minha carne. Não, eu estou certo disso. Eu não vou arredar o pé de jeito nenhum. Eu estou certo disso. Eu vou até o final. Satisfazer a carne. Colocar acima do outro. Não, eu tenho certeza que eu estou falando essas coisas, irmãos. Nos distancia do Senhor. Nós não estamos deixando que a graça do Senhor trabalhe em nós. E por que nós podemos afirmar isso? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Se alguns irmãos puderem ler, com a voz um pouquinho mais alta. Coloca na outra tradução, acho que é melhor. A tradução Almeida, acho que a maioria dos irmãos possuem. Alguns irmãos podem ler? Próximo versículo. Próximo versículo. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós temos a graça do Senhor sobre nós, o que a palavra do Senhor está falando? Você vai deixar ser dominado pelo pecado? Ah, mas a graça, Felipe, veio para nos livrar do pecado, da condenação. Aquilo que era lei que ninguém cumpria, agora veio a graça, então ficou mais fácil. Vamos falar no primeiro aula aqui, a graça é muito mais difícil, tá? O período da graça, se você só olhar, você já pecou. Se você só se irar do irmão, você já pecou. Não precisa nem matar o irmão, não. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós não podemos utilizar a graça como uma desculpa para pecar. Ah, não, porque agora é o período da graça, então é mais leve. A graça não pode ser uma desculpa para pecar e depois você se arrepender. A graça veio para empoderar, ou seja, para te colocar, te dar uma força, te capacitar para dizer: olha, eu não vou esperar eu cair para depois pedir arrependimento. Senhor, trabalha na minha vida, Espírito Santo de Deus, convence do meu pecado, da minha injustiça, me convence, porque eu não quero nem cair, Senhor, eu não quero cair. A graça veio para não esperar você cair para depois te levantar. A graça veio para evitar que você caia. Então, não ser escravo do pecado, não ser dominado pelo pecado. Muitas vezes nós deixamos que tudo isso suba o nosso coração e nós não vigilamos e caímos, falhamos. Todos nós somos imperfeitos, não um justo sequer, mas nós não podemos, irmãos, nos conformar, não podemos acostumar com o pecado, deixar o pecado dominar a nossa vida, o nosso coração. É isso que o Senhor está nos falando. Qual é aquele versículo bem conhecido? Orar e vigiar para que não, vigie para que não caia. Não caia, não deixar cair em tentação. Não é aquela oração que a gente faz: Senhor, não deixe de cair em tentação. Pai nosso, oração do Pai nosso que a gente conhece. Orar para não deixar cair em tentação. Jesus ele foi tentado pelo adversário, foi tentado. Mas como que ele venceu? Pela palavra. Então eu e você podemos vencer o pecado, a tentação, pela palavra. Se estivermos firmes na palavra, utilizando essa graça que nos capacita, que nos ensina, é não deixar ser dominado pelo pecado, é prevenir a queda, é não deixar que o pecado tenha domínio sobre nós. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça, ela nos redime, ela nos capacita para obedecer a voz do Senhor. E você tem que abrir em Hebreus 4, versículo 15 e 16. Esse versículo é muito importante, esses dois versículos. Hebreus 4, 15 e 16. Nós estamos falando um pouco de alguns versículos, porque é necessário para compreender, um embasamento aqui, porque Paulo escreve a Tito, mas ele estava em Macedônia, tinha sido preso em Roma, tinha feito tantas viagens. Então assim, as cartas de Paulo, elas têm muitas coisas em comum. A palavra de Deus é única, é infalível, inerrante. Então tem muitas coisas que se comunicam. Então o livro de Romanos, Paulo estava preso em Roma antes. Então muitas coisas que em momentos até próximos, quando ele escreve essas cartas. Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. O próximo: cheguemos pois com confiança ao trono da
ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Você quer alcançar misericórdia? Chegue ao trono da graça, meu irmão. O Senhor Jesus está presente, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso coração. Você quer viver a essência do Evangelho? Chegue-se ao trono da graça. Chegue-se ao trono da graça. Ainda há oportunidade. Nós precisamos nos achegar ao trono da graça. Paulo nos fala: fortifica-se na graça. É orar para não cair em tentação. Paulo, certa vez, ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós somos fracos, eu e você somos fracos, falhos, mas o que nos basta é a graça do Senhor, é a graça. E continua falando, né, do livro de Tito, principalmente no capítulo 3. Depois os irmãos puderem ler com calma, fala muito desse relacionamento, nós para nós mesmos, com o Senhor, com os nossos irmãos. Se eu tenho a graça na minha vida, né, se eu tenho vivido a graça de Deus, se eu tenho deixado a graça de Deus, né, operar no meu coração, o Espírito Santo trabalhar na minha vida, se eu tenho vivido esse relacionamento com o Senhor, se eu não sou dominado pelo pecado, irmão, eu respeito a liderança. Capítulo 3 fala isso: respeito as lideranças dos governos e as lideranças pastorais da igreja. Depois os irmãos podem ler o capítulo 3. Eu não vivo uma vida de calúnias, de dissensões, não provoco divisões, não viver desse modo faccioso. Mas o capítulo 3 que eu estou falando também: ser pacífico, equilibrado, manso, não sermos escravos desse sentimento de maldade, de inveja, das paixões. É a consequência. Então, graça se manifestou, livrou do pecado, da condenação. Agora a graça me ensina a não viver o pecado, não ser dominado pelo pecado, mas a viver essa vida de santificação. Acabei soprando, eu ia perguntar qual era a palavra, mas você tinha falado antes, tá, Cláudia? Eu ia perguntar qual é a palavra que nós vemos aqui nesse presente. Então, vivemos no presente século em santificação. A graça nos ensina a viver em santificação, não é esperar cair. A graça permite que você vigie para que não caia. O chamado do Senhor não é para ficar te levantando toda vez, não, até porque significa que você está vivendo pecado, na iniquidade. É vigiar para que você não caia, é viver, deixar o poder capacitador, essa transformação progressiva da graça na sua vida, em aperfeiçoamento. Quem é daquele versículo? Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até que dia? Até a volta de Jesus. Então eu e você não somos perfeitos, não seremos perfeitos, mas quem começou a obra em nós, Ele que vai aperfeiçoar. Então nós devemos deixar ser aperfeiçoados pelo Senhor, deixar essa operação do Espírito Santo. E o terceiro ponto, e último ponto, antes de nós encerrarmos, fala do versículo seguinte, no versículo 13. Tito 3 diz isso: aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui está falando um pouco de quê, irmãos? Tito 3, perdão, 2,13, falei errado. É só para ver se vocês estavam prestando atenção. 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está nos remetendo ao quê? Ao de Jesus. Mas qual é assim? Nós falamos do que Deus fez e que nós vivemos, e que está remetendo um pouco mais ao quê, gente? Algo futuro, certo? Meio que o amanhã, ou aquilo que está por vir, melhor dizendo. Glória a Deus, irmão, isso mesmo. Então, Deus operou, manifestou a graça, vivemos em santificação, e agora, nossa esperança é a volta de Jesus, manifestar a glória de Deus. Nós aguardamos a bendita esperança, a manifestação, de novo, a epifania, que é a manifestação da glória, aquilo que está por vir. Então, fomos libertos, restaurados, e a nossa esperança é a glória. O cristão, nós olhamos para trás, né, e glorificamos porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou.
A graça nos libertou do pecado, das paixões. Nós aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros, relacionarmos com Deus. E agora, a nossa esperança é a volta de Jesus. E é nessa esperança, a volta de Jesus, nós nos santificamos. Buscamos essa santificação através do Senhor. Buscando todos os dias. Quer algo para exemplificar um pouco disso? Quando você vai receber uma visita na sua casa, você sabe que ela vai. Você deixa a casa toda bagunçada? Tem gente que deixa. É verdade. É verdade. Aí é até bom esse exemplo, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas se você assim, você está preocupado que vai chegar alguém importante na sua casa, o que você faz? Vou arrumar a casa aqui, vai receber a visita. Você já está se preparando para alguém que vai lá. Mas se você não está esperando, não está se preparando, o que acontece? Que o irmão falou ali, a casa vai estar bagunçada. O que eu quero dizer? Se nós estamos aguardando essa esperança, essa manifestação da glória de Deus, sabe o que a gente faz? Eu e você, nós buscamos essa purificação através do Espírito Santo. Nós buscamos essa santificação contínua. Nós não podemos nos acomodar, irmãos, com o pecado, com a injustiça, com as nossas falhas. Mas, Senhor, me purifica, Senhor, quebra meu coração, retire tudo que não é teu, porque a nossa esperança é pela glória, pela manifestação da glória, aquilo que nós esperamos, aguardamos. Pior ainda, né? Se nós não sabemos nem o dia e a hora, você vai ficar se deixando para amanhã, claro? Deixar para amanhã? Se nós não sabemos o dia e a hora, não podemos deixar para amanhã, é buscar o hoje. Buscar o hoje, santificar-nos, esperar em Jesus, nossa purificação, nossa santificação contínua. Vou ler aqui alguns versículos para ganharmos tempo. Romanos capítulo 5 diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a glória de Deus. Romanos 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então nós nos alegramos nessa esperança da glória do Senhor, nos gloriamos nessa esperança da glória do Senhor, que há de ser manifesta. Então nós nos preparamos, nós buscamos através da palavra, através do Espírito Santo, essa santificação, nos preparamos para isso. Então somos justificados pela graça, pelo sacrifício de Jesus, vivemos em santificação, nós aguardamos com esperança, nos alegramos, bem-aventurados, felizes, nos alegramos, a esperança da glória do Senhor. E tudo isso, irmãos, qual é o presente? Qual é a dádiva da graça se revelada a nós? Jesus, esse presente. A palavra do Senhor nos fala: Cristo em vós, esperança da glória. Ele é esse presente, essa dádiva. E pela graça, nós rejeitamos a iniquidade, tudo aquilo que nos faz pecar. Então, justificação, somos libertos, livres do juízo do pecado, remover a condenação. A santificação, nós deixamos de lado o domínio do pecado, não somos mais dominados pelo pecado. A graça que te empodera, te capacita para não pecar mais. O que o Senhor dizia lá no seu ministério? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Não deixe o pecado dominar a sua vida. E a glorificação é um dia estaremos para todos sempre, na eternidade, com o Senhor, livres do pecado, livres do pecado, para sempre. A glorificação, o corpo glorificado. E ele continua dizendo aqui nos próximos versículos, versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, esse presente, essa dádiva, para remirmos de toda iniquidade e purificar um povo santo, um povo exclusivamente seu, zeloso em boas obras. O Senhor tem separado cada um de nós, o povo santo, separado do mundo, comprado pelo seu sangue, o sangue de Jesus, para sermos propriedade peculiar do Senhor. Mas sabe o que mais ainda, antes de encerrarmos, o que ele diz? Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Título 2, 14. Título 2, 14. Finalzinho diz: zeloso de boas obras. Sabe o que Paulo queria dizer ali? O ser zeloso é realmente lutar, dedicar-se, buscar com fervor, disposição, ter prazer em boas obras.
Não que as boas obras vão te salvar, que a palavra nos fala que nós somos salvos pela graça, mas sem obras a fé é morta. Então, se você é salvo, se eu sou salvo, as boas obras, isso tem que ser uma alegria para nós, nós temos que ter prazer. Nós não fazemos para agradar o pastor, não fazemos para comparar. Eu faço melhor do que a Thaís, eu toco melhor, canto melhor, eu prego melhor, eu oro melhor, eu oro mais bonito, eu sou usado nos dons, eu limpo a igreja, eu chego mais cedo, eu oro, eu dou aos pobres, eu ajudo os irmãos. Nós não fazemos isso por nós mesmos, mas nós devemos ter zelo pelas boas obras, ter amor, realmente essa disposição, esse fervor de fazer para sermos agradados a Deus. Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu e você somos criados em Cristo Jesus, novas criaturas, para dar bons frutos, para fazer boas obras. Isso para resplandecer a luz de Jesus em nós, para que todos possam ver: olha, ali vai o servo de Deus, ali vai o servo de Deus. As pessoas possam ver Jesus em nós. Para encerrarmos aqui, tudo isso, irmãos, a graça nos leva a sermos agradáveis a Deus, sermos agradáveis a Deus. Nós falhamos, erramos, somos pobres, pecadores, imperfeitos, mas que possamos hoje sair daqui entendendo mais o que a graça de Deus gera em nós. A justificação nos salvou, nos libertou. O ensino, através da santificação, pelo ensino, a orientação pela graça do Senhor, de uma forma sensata, justa, piedosa, com os frutos, mas essa purificação, essa santificação na esperança da glória, que eu e você possamos estar preparados para a glória do Senhor, aguardando ansiosamente, mas enquanto isso, fervorosamente, zelando uns pelos outros, orando uns com os outros, lutando juntos, realmente ajudando uns aos outros, tendo bons relacionamentos. Não significa que seremos amigos de todos, que todos vão um na casa do outro, mas sermos servos, exercendo isso, servindo um ao outro, matando os nossos interesses, nossa carne, detrimento ao outro. E para ensinarmos, Paulo dizia tudo isso tipo, porque ele sabia o que ele estava passando: embates, oposições, enfrentamentos. E em nome de Jesus, irmãos, nós cremos que mesmo em meio a tantos embates que nós estamos enfrentando, tantas oposições, situações diversas, em tantos meios, que eu e você possamos perseverar na palavra do Senhor, na doutrina, na fé, uma vida de oração, uma vida de santificação, buscando conhecer mais da palavra do Senhor, exortando uns aos outros, através da palavra, alcançando a graça do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Hoje é uma quinta-feira, um dia ensino bíblico. Talvez é um dia que nós não vamos dar que glória a Deus, botar a mão aqui no momento de visitação, mas o Senhor tem a sua forma de operar. Não é pelo exterior, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que o Espírito Santo de Deus realiza dentro de cada um de nós, e que a palavra do Senhor possa assim aquecer o seu coração. Assim como os discípulos ali, aqueles que estavam saindo do caminho de Emaús, sentiram esse calor pela palavra de Jesus quando ele falava, que o meu coração, o seu coração possa aquecer todos os dias pela palavra de Deus, em oração, em busca ao Senhor, possamos viver a graça de Deus. Vamos estar de pé para imitarmos o louvor de gratidão ao Senhor. Vasos quebrados dos sonhos, mas alcançados pela graça de Deus. Glória a Jesus. Toda igreja quiser, pode glorificar o Senhor com esse louvor. Sublime graça, não se
Senhor, porque mesmo se merecemos, pobres e falhos e perfeitos que somos, um dia o seu amor nos alcançou, a sua graça nos alcançou, Senhor, e hoje estamos aqui. A tua graça que nos ensina, que nos aperfeiçoa, pelo teu Santo Espírito que trabalha em nossos corações. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. A tua presença preenche o nosso coração. E queremos dizer ao Senhor que a tua graça nos basta. A tua graça nos basta. Santo, exaltado o teu nome, Senhor, para todo sempre. Te bendizemos assim em nome de Jesus. Amém.